Meus irmãos, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem? Deus seja sempre louvado por mais uma oportunidade e o privilégio de nós estarmos na presença dEle para louvar e bendizer o nome do Senhor. Sou o pastor Marlon Moisés, falo aqui da Assembleia de Deus IEVAD, na Avenida Itaoca, 1701. Bom sucesso! Seja muito bem-vindo ao canal de nossa igreja. Sempre é um prazer e um privilégio enorme receber aqui você, quantas vezes necessário, para mais uma manhã de aprendizado na EBD, a famosa Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo nessa manhã, que Deus te abençoe. Será uma manhã de crescimento na graça e no conhecimento. Eu creio que Deus tem uma palavra reservada para o seu coração e acredito que será uma manhã de meditação profunda nas Escrituras Sagradas. Vamos orar e agradecer a Deus, sempre como fazemos de costume. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos, ó Deus, por estar na sua presença. Obrigado. Obrigado por esse dia de hoje que se inicia. Obrigado pela vinda dos alunos aqui presentes. Quero entregar essa aula em tuas mãos. Então, em primeiro lugar, fala aos nossos corações, tenha liberdade de nos inspirar nessa manhã. E a ti daremos a honra, a glória e o louvor. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então estamos aqui em mais uma aula, aí a capa do nosso trimestre, nós estamos falando sobre tricotomia, corpo, alma e espírito, aquilo que compõe o ser humano, a qual as Escrituras Sagradas diz. Então, dentro desse nosso tema, nós temos o tema da aula de hoje, que é alma, a natureza imaterial do ser humano. Então, o nosso tema de hoje, nossa temática é tratar sobre essa perspectiva da alma. Desde já, quero falar com você, se você tiver a sua revista, nós estamos fazendo a aula na lição de adultos, da revista da CPAD, que é a Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Então, se você tiver a sua revista, você pode acompanhar. Se não tiver, mas quiser adquirir, você pode vir aqui na porta da nossa igreja, que você está ali a nossa livraria, o nosso stand, a qual você pode adquirir uma revista, uma lição e com isso está acompanhando o trimestre. Se você não tiver condição ou não tiver no momento, na hora, você pode muito bem estar acompanhando na Bíblia Sagrada, os textos sagrados que vão servir para você como pano de fundo para que você possa entender o nosso contexto. E se você estiver na sua correria e não puder pegar uma revista, nem pegar a Bíblia, mas você fica atento, nos ouça. E todas as vezes que quiser voltar ao canal de nossa igreja, fazendo suas observações, seus comentários e suas anotações, será muito bem-vindo. Peço sempre, como de costume, curta, compartilhe, deixe seu like, ative o sininho para que todas as vezes que a nossa live suba você possa estar ciente dessa. Compartilhe com o máximo de pessoas possível para que outras pessoas possam ser alcançadas pela mensagem do Evangelho e outras pessoas possam aprender mais da palavra do Senhor. O nosso chat está sempre liberado ao vivo para você interagir conosco. Então, sempre aqui vai ter alguém da nossa equipe teológica, pedagógica, sempre disposta a te responder. Seja diretamente teclando com você no chat ou aqui diretamente comigo no nosso bate-papo. Estamos no ambiente online e com isso se torna-se às vezes uma barreira, uma dificuldade para a nossa interrelação. A nossa correlação aqui. Mas nós tentamos fazer sempre da melhor forma para que você possa sentir o mais à vontade possível. Então, o seu feedback para nós é muito importante. Então, como está chegando o conteúdo para você, as aulas, o som, tudo isso é de muita importância para nós. Então, deixe o seu comentário, deixe o seu retorno, que para nós é muito bom. E interage conosco, tá bom? Para que a aula fique aqui mais dinâmica, tá ok? Porque sempre melhor conteúdo para você, para o seu aprendizado e para o seu conhecimento. Ok? Então, vamos lá. Hoje é dia 2 de novembro, primeiro domingo do mês. Automaticamente, nós temos a ceia do Senhor. Então, a nossa aula de hoje ela é um pouquinho mais curta e com isso, logo em seguida, nós estaremos entrando no nosso culto. Então, vai ser uma resumida em algumas questões, mas como eu sempre prometo, nas próximas aulas nós aprofundamos sempre cada vez mais e mais, tá bom? Quero lembrar vocês também que dia 31
de outubro foi o dia da Reforma Protestante, a qual completamos 508 anos da Reforma Protestante. Então, dado marcante, é um histórico marcante para a nossa vida e de muita relevância, a qual nós precisamos estar atento a isso, tá bom? Só relembrando para você aqui o que foi completado, comemorado. Em alguns lugares comemoram o famoso Halloween, mas nós comemoramos a Reforma Protestante, a qual o justo viverá pela fé. Tá bom? Então Deus te abençoe poderosamente. Você que está aqui conosco, primeira, segunda, terceira vez, está maratonando no YouTube. É um prazer imenso receber você aqui conosco. E você que é aluno, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Então, simbora, vamos que vamos. Então, nós temos aí a nossa temática de hoje, tá bom? Tratar sobre a alma. Não é um tema fácil, tá bom? Ele tem as suas complexidades. Então, com isso, você tem um debate teológico sobre algumas questões. Eu não vou tratar isso aqui, mas vou abordar alguns pontos, como eu sempre faço. É, Não é algo tão simples de se entender, tá bom? Mas vamos tentar calçar o nosso pensamento o máximo possível nas Escrituras Sagradas, tá bom? Então vamos embora. Temos o texto áureo que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 28, que diz: E não temas os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Uau! Texto interessante. Verdade prática. Cuidar da alma é uma atitude fundamental para uma vida cristã estável e uma eternidade de paz e alegria. Cuidar da alma. Será possível cuidar da minha alma? Se é, como que eu estou fazendo? Esses são os temas a qual nós vamos abordar. Leitura bíblica em classe. Já aviso a você que nós temos 3 leituras bíblicas em classe. Curtas, mas são os 3 textos. Mas aí, para facilitar a sua visualização, eu coloquei aqui mastigadinho para você, tá bom? Primeira leitura, Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e 28, tá bom? E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Primeira narrativa do Gênesis. Agora vamos para Gênesis capítulo 2, versículo 15 ao 17, a segunda narrativa. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ok? Nosso terceiro texto é o mesmo do texto áureo, que é o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 28. E não temas os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Eita! Objetivos. Como sempre gosto de trilhar com vocês, nós temos aqui 3 objetivos a seguir. Número 1, compreender que a alma é a sede das emoções, da razão e da vontade. A alma é a sede das emoções, da razão e da vontade. Guarda isso. Objetivo número 2, com base bíblica, veremos que a alma é parte imaterial e imortal do ser humano. Opa! Ela é imaterial e é imortal. Objetivo número 3, refletir sobre a necessidade de cultivar a alma saudável por meio da oração, meditação da palavra de Deus e de hábitos santos. Então aqui você já tem uma resposta de como você vai cuidar da sua alma. Bom,
Gosto sempre de fazer a nossa famosa recapitulação. Você que está aqui, chegou no nosso canal aqui primeira vez, assim, e o que é recapitulação? Como nós estamos tratando uma lição por trimestre, eu sempre recapitulo a aula anterior. Eu pego alguns pontos e trago para nós relembrarmos, frisarmos aquilo que foi falado, aquilo de máxima relevância. Não é tudo, é só uma síntese, mas para poder ficar marcante. Se nós estivéssemos num ambiente de sala de aula, num quadro, numa lousa, nós faríamos uma outra dinâmica. Mas aqui eu gosto de trazer isso para que você possa ter bem fresco na sua memória aquilo que falamos na aula passada, tá bom? E com isso você pode voltar e assistir a aula de número 4, tá bom? A santidade, falamos de santidade, lembra? A santidade passa também pelo corpo, como parte essencial da vida cristã. Com isso, o nosso corpo não é apenas matéria, mas é templo do Espírito Santo. Então, se é templo do Espírito Santo, a santidade passa no meu corpo. Então, eu não posso apresentar os meus membros à prostituição, porneia. Lembra? Falamos na aula passada. Os meus membros, eles são apresentados em santidade ao Eterno. O nosso corpo é propriedade e habitação divina. Eu não sou dono do meu corpo. Lembra que falamos isso? Se você é crente em Cristo Jesus e diz que é dono do seu próprio nariz, você precisa se converter de novo. Que é isso, pastor? É. Porque a partir do momento que você entregou a sua vida a Cristo, ela não pertence mais a você. Pertence ao Eterno. Fomos comprados e selados pelo Espírito Santo. Lembra que eu falei da carta? O selo, carimbo do anel. Você pertence a um rei, você pertence a um dono. Então você foi comprado, lavado pelo sangue do Cordeiro. Então agora você pertence a ele. Você não é dono de si. Como propriedade e habitação divina, temos de nos santificar e nos dedicar a Deus por inteiro. Então, peraí, vamos lá. Se eu sou propriedade dele, eu também sou habitação. Se eu sou habitação, ele mora dentro de mim. Se ele mora em mim, se Deus é santo, eu também preciso ser santo. Lembra do que diz as Escrituras? Sede santo, porque o vosso Deus é santo. Entende? Então, eu preciso manter uma vida santa em toda a minha forma de vida. Corpo, alma e espírito. Lembra? Falamos do corpo como tabernáculo, que ele é o portador da presença, assim como o tabernáculo era. Nós também somos portadores dessa presença, sensível ao Espírito Santo, que nos ajuda nas nossas decisões e nos nossos movimentos, nossos acertos, nossos erros. Somos livres para essas escolhas, a ideia do livre-arbítrio, lembra? Falamos sobre isso. Como o tabernáculo presença, o ser humano da mesma forma, assim como o tabernáculo habitava a presença de Deus no Antigo Testamento, assim o nosso corpo é a habitação, casa do Deus. Então automaticamente eu sou responsável pelas decisões que eu tomo no meu corpo. E assim como o tabernáculo abrigava a presença de Deus, o corpo do crente é uma habitação viva, e guiada pelo Espírito Santo. Quando falamos do cuidado do templo do Espírito, falamos sobre porneia, prostituição, qualquer pecado sexual ilícito, prostituição, porneia. Falamos de alguns deles aqui, falamos que isso é um problema, correto? Tocamos em algumas questões pessoais aqui sobre isso, e uma delas é a pornografia. Tá bom? Que é pecado a pornografia. Porneia, tá bom? Então, temos que ficar atento e fugir dessa prática pecaminosa, porque os pecados sexuais são graves, estão no corpo, porque você pratica o pecado sexual onde? No corpo.
Então, se eu pratico no corpo, eu estou apresentando o meu corpo a tais pecados. Então, se eu estou apresentando a tais pecados, automaticamente eu estou na desobediência contra o eterno. Tá bom? Precisamos cuidar da nossa saúde física. Lembra que falamos sobre exercício físico, que você está cuidando do seu corpo? Porque você tem que cuidar. Então, se aqui é templo, é casa do Espírito Santo, eu preciso cuidar desse corpo. Saúde, eu preciso. Saúde mental, cuidar da minha alma. Saúde espiritual, cuidar do meu espírito. E saúde física, cuidar do meu corpo. Tá bom? Olha, cuidar do corpo com santidade, disciplina espiritual e equilíbrio físico é essencial para honrar a presença do Espírito Santo em nós. Isso aqui tem que ficar muito guardado no seu coração. Cuidar do corpo com santidade, disciplina espiritual e equilíbrio físico é essencial para honrar a presença do Espírito Santo em nós. Tá bom? Dito isso, vamos para a nossa introdução. Na nossa introdução, eu quero começar com uma pergunta para você. A gente já começa a aula com pergunta. A pergunta que eu faço é: o que faz você ser quem é além do seu corpo físico? O que faz você ser quem você é além do corpo físico? Pergunta meio doida, né? Sem pé e sem cabeça. Pergunta estranha. O que faz eu ser quem eu sou além do meu corpo físico? Olha aí, que pergunta doida. É sobre isso que eu quero pensar com você amanhã. Exatamente sobre isso. Por isso que tem essa imagem que eu acho muito interessante. Essas três, uma pessoa sendo manifestada nessa ideia de três, né? Porque falamos de corpo, alma e espírito. Então, o que faz você ser quem você é, além do seu corpo físico? Tá bom? Me fala alguma coisa. O que você achou dessa pergunta? Vambora? Interaja aqui comigo, por favor. Então, vamos embora. A busca por esta resposta destaca a importância da doutrina cristã, da humanidade e do pecado para a igreja contemporânea. Então, a busca que nós temos por essa resposta, quem sou eu, além do meu corpo físico, importa a antropologia, que é o estudo do homem. Estudo do homem, você tem esse tema do tricotomia ou a dicotomia. A dicotomia é composta que o homem é formado somente de corpo e alma. E alma e espírito seriam a mesma coisa. Na tricotomia, o homem é constituído de corpo, alma e espírito, a qual cada uma tem as suas distinções. Então isso aqui é muito importante. Por quê? Na dicotomia, o homem é corpo, matéria, e alma, espírito. Para ele, na dicotomia, o espírito e a alma é a mesma coisa. Na tricotomia, alma e espírito são coisas separadas. Ok? Complicado, né? Deu um nozinho assim, né? Mas a gente vai desatar esse nó. Junto com isso, é importante estudarmos isso, e isso ganha uma relevância dentro da eclesiologia. É a forma teológica que nós falamos para estudar sobre a ideia de igreja. Então, que relevância tem o ser humano para pensar em igreja? Essa relevância é tamanha que o ser humano pertence, ou ele compõe essa igreja. Com isso, nós temos que apresentar a nossa vida em santidade. Por outro lado, nós temos um problema, que é o chamado pecado no século, no tempo que nós vivemos, ou pecado na história, porque isso fere a natureza humana e também fere um princípio vital que Cristo deixou estabelecido. Então, vemos a importância de pensarmos sobre
o que é o ser humano e essa composição trinitária, como ele vive dentro dessa comunidade corpo de Cristo e o pecado que tenta cada vez mais e mais fragmentar e destruí-lo. Para isso, precisamos fazer algumas recapitulações, algumas pequenas recapitulações. 3 recapitulações precisamos fazer dentro da introdução. A primeira delas é que na primeira lição, lá na lição de número 1, nós apresentamos um conceito preliminar de alma, demonstrando o seu lugar na tríplice construção do ser humano. Qual é a tricotomia? Corpo, alma e espírito. Alma, nefesh, no hebraico, e no grego, psique. Tá? Daí a ideia de psicologia, tá? Do seu psique, tá bom? Então precisamos ter isso aqui na nossa cabeça muito firme, tá bom? Que na primeira lição falamos dessa tricotomia. No processo criativo da criação, tá bom? Procedente do ruach, sopro de Deus. A alma do homem constituiu uma substância espiritual, incorpórea, invisível e imortal. Então, quando Deus constrói, quando sopra o ruá, o sopro de Deus, constitui o homem na sua totalidade, na sua integridade corpórea, a qual constitui corpo, alma e espírito. Lembrando que o pessoal da dicotomia pega esses textos e não compreende dessa forma, tá bom? Foi dotado de razão, sentimento e vontade. Razão, sentimento e vontade. Atributos comunicáveis. Opa, o que é isso? O que são atributos comunicáveis? São esses atributos que a divindade, Deus, comunicou com a gente. Com isso ele compartilhou. Porque nós temos também atributos incomunicáveis. Um deles é a onipresença. Só Deus pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Outro atributo, onisciência. Só Deus sabe de todas as coisas. Tá bom? Outro atributo que nós podemos pensar sobre eternidade. Só Deus é eterno. É atributos incomunicáveis, que ele não comunicou com o ser humano, que ele não compartilhou. Tá bom? Mas esses, razão, sentimento e vontade, são comunicáveis. Tá bom? Com isso você pratica amor, fé, gratidão, paixão. Tá bom? Ao ser humano para o exercício da sua missão. O ser humano tem uma missão. Qual? Especialmente a sua vocação relacional com Deus e com seus semelhantes. Por que Deus constrói ou faz o ser humano? Construir é uma palavra feia, né? Por que Deus formou o ser humano dessa forma? Para que ele pudesse relacionar com o divino, com ele mesmo, e com o humano. Nessas duas direções, tá bom? Vimos que junto do Espírito e inseparável dele, a alma compõe a parte imaterial ou espiritual do ser humano, que o torna uma pessoa criada à imagem de Deus. Então vamos lá. Corpo, matéria, concreto. Alma e espírito, imaterial. Tá bom? Não é concreto, não é tangível. Tá bom? Então, isso é muito importante. Quando Deus fez o homem, fez ele da matéria, do que é concreto, soprou sobre as suas narinas o fôlego de vida, o ruá. Então, ali o ser humano, junto com ele, o ruá, que é o espírito, que deu vida àquele boneco, com ele a sua alma, razão, intelecto, pensamento. Tá bom? Dá um nó na cabeça, mas vamos lá. Palavrinha-chave para nós não pode ser outra, qual? Alma. Estrutura da aula de hoje. Atributos da alma, de volta ao Gênesis, entre o espírito e a alma abatida. Tá bom? Trago uma coisa para você pensar sobre isso comigo. Essa é a nossa estrutura. Então vamos lá.
De volta ao Gênesis. Eu gosto dessa imagem, sabe? Eu acho essa imagem aqui bonita, sabe? Eu gosto de ver esse boneco assim, essa mão, assim, essa formação. Eu gosto demais. Pensar sobre isso. Mayan Perman diz o seguinte: a alma e espírito são inseparáveis, tá bom? Porque o espírito está entretecido na própria textura da alma, fundido e cadeado numa só substância. Para Mayer Perman, eles não se podem separar, mas para as escrituras, eles são separados. Eles não podem se separar no sentido de eu queira fazer uma experiência para você. Explicar, ó, esse aqui é um e esse aqui é outro. Eles estão interligados. Só que da forma que são interligados, eles não podem viver isolados um do outro. Entende? Então, nesse ponto, eles não podem ser separados. Eles estão conectados, interligados ao outro. Tá bom? A nível da nossa compreensão, nós os separamos, tá bom? Mas eles não podem ser separados para uma para fazer a sua função. Eles estão juntos numa só substância. O Salmo de número 8, o verso número 4 diz, você pode ver na sua Bíblia, o salmista indaga: o que é o homem para que você se lembre dele? E o filho do homem para que você visite? O que é o ser humano? Ao se tornar uma alma vivente, o ser humano foi constituído integralmente, corpo, alma e espírito. O homem interior com o homem exterior, o físico como o espiritual. Então, pensar sobre isso, dentro da literatura hebraica, por exemplo, ela é mais rica com isso, porque ela tem uma supervalorização nessa integração espiritual e profunda do ser humano. Corpo, alma e espírito. Esse ser vivente. De modo mais racional e pensando assim de forma mais grega, os gregos já têm uma supervalorização ao corpo. Não é à toa que se você pesquisar por aí, der um Google, você vai perceber sobre isso. Que os gregos têm essa supervalorização. E nós falamos sobre o culto ao belo em outras aulas passadas. Então, o que é para os gregos isso? A alma é a prisão prisão da alma. Então, ou seja, na mentalidade grega, a alma ela está aprisionada nesse corpo que é impuro e corrupto. E quando nós morremos, ela é liberta. Correto? Para os hebreus, ou na literatura hebraica, ela entende que o ser humano ele é constituído dessa unidade e que ele é livre. Ele não é quando ele morrer, ele vai ser livre. Pelo contrário, ele é livre por estar em Deus, porque Deus o criou, Deus o fez. E fez ele, com a sua racionalidade, o tornando o livre nas suas escolhas e nas suas decisões. Então, nós temos que levar isso a sério e pensar nessa dinâmica integral a qual constitui o corpo do ser humano. A alma e o espírito, essa constituição trinitária do próprio ser humano. Tem um autor chamado Hans Walter Wolfer, diz o seguinte: quanto mais conseguimos conhecer as questões, percebemos e expectativas dos autores dos escritos do Antigo Testamento, tanto melhor pensamentos estreitos demais ou em problemas concretos. Assim, contribuiremos para enfocar essencial do ser humano. Vou explicar. O que ele está dizendo? Quando nós entendemos o que a Bíblia fala, principalmente no Antigo Testamento, sobre essa constituição corpórea do homem, corpo e espírito, mais conseguiremos dar uma resposta à sociedade, que pega essa supervalorização do corpo, e joga fora o restante. Valoriza somente um ponto, qual? O corpo. E esquece a alma
e o espírito. Ou faz o oposto, valoriza a alma e joga fora o espírito e o corpo. Ou valoriza o espírito e joga fora a alma e o corpo. Então, o Walter quer dizer o seguinte para a gente, que precisamos entender sobre isso, que quanto mais nós entendermos melhor sobre essa mentalidade veterotestamentária, vai ficar mais fácil nós combatermos ou darmos uma resposta a essa sociedade moderna que desvaloriza aquilo que Deus estabeleceu. Precisamos estar sempre atento nas Escrituras Sagradas àquilo que a revelação bíblica traz para nós, que é imutável, perfeito e infalível. Se a Bíblia, a palavra de Deus, é o nosso manual de regra, fé e prática, nós partimos a nossa vida cristã ou começamos a compor ela a partir do que a Bíblia fala. Então, essa valorização das Escrituras, ela nos coloca em liberdade de escolha a partir do que Deus deixou estabelecido. Quando eu descarto as Escrituras e começo a usar outras questões, assim como os gregos fazem do corpo, eu supervalorizo aquilo que a Bíblia não fala para me valorizar. E com isso, eu preciso pensar o seguinte: a Bíblia não é um livro de ciência ou de filosofia. Ela não está preocupada de dar esse tipo de resposta. Ela responde à comunhão que o ser humano tem com o divino. Ela não se preocupa em satisfazer especulações humanas, geralmente dedicadas a informações ou meras teorias. Ela não está preocupada com isso. Lembra, aos passada, em qual momento a alma entra no corpo humano? Lembra? Então, ela não está preocupada com isso. Ela não esquenta nem um pouco a cabeça para essa questão. O homem, ele é um ser pessoal, criado à imagem de Deus, com toda a sua autossuficiência. Então, Deus, ele construiu. Nessa construção, lembra da primeira narrativa? Farei o ser humano a nossa imagem e a nossa semelhança. O que é imagem e semelhança de Deus? É o imago Dei, termo latino para se referir que quando Deus está criando o ser humano, ele está fazendo alguém igual a ele, composto da sua racionalidade, da sua razão, das suas escolhas, da sua vontade, dos seus sentimentos. Se Deus é um ser completo, então ele não pode fazer alguém incompleto, imperfeito. Compreendes? Então, pensar nessa imagem de Deus no homem é entender que o homem, aqui no caso homem e mulher, está sendo voltado, criado cada vez mais e mais para o ser eterno que é Deus. Tá bom? Então isso faz com que nós venhamos sempre a pensar nessa base. Ao decidir criar o homem à sua imagem, Deus deu para ele atributos comunicáveis, como eu falei com você. E com isso, amor, santidade, justiça e bondade só praticamos porque ele compartilhou conosco. E se ele compartilhou conosco, nós somos a representação divina de Deus. O homem é essa representação do divino. O homem é essa imagem. Essas virtudes, elas são empregues ao homem para que ele possa se relacionar. Então Deus coloca essa marca em mim para que eu possa me relacionar com ele e com meus irmãos de forma perfeita, de forma sadia, de forma de comunhão. Essa capacidade de administrar que o ser humano vai fazendo, ela está ligada às suas decisões morais e pessoais, que são resultado do seu caráter, que é construído cada vez mais e mais. Então, irmãos, por que eu estou dizendo essas questões? Porque hoje nós temos uma desvalorização tamanha. E voltar ao Gênesis é voltar exatamente para essa completude que Deus fez o homem. Então, ao criar o homem à sua imagem e sua semelhança, Deus deu ao homem, número 1, poder de governo, de lavrar e guardar o jardim. Número 2, capacidade de administração, fazer escolhas, nome dos animais. Número 3, compreensão e decisão moral, discernir o que é certo e o que é errado. E número 4,
caráter afetivo. O que é isso? Uma companheira, o relacionamento que ele tem. Então, olhar para a missão laboratorial, lembra? É entender que o ser humano foi criado nessa perfeição, nesse ser integral capaz de se relacionar com o humano e com o divino. Então, pensar nessa ideia entre espírito, alma e corpo, e aqui eu botei essa imagem porque ela é legal, porque ela coloca o corpo naquela imagem quando nós estamos dormindo e separado aqui alma e espírito para que possamos entender. Então, entender entre o que há é o espírito e a alma, que é o espírito e o corpo, que é a nossa alma, está até circulado de vermelho, para que você possa entender, nós temos que ter na nossa mente que a alma do homem ela demonstra a sua personalidade. Então, os seus atributos. Pastor, mas como assim a alma revela a minha personalidade? Porque a alma é na sede da alma, dos seus pensamentos, da sua razão, da sua lógica, que você tem suas emoções e seus sentimentos. Você tem sua razão e seu intelecto. É onde você tem o seu livre-arbítrio. Aonde que está isso? Nas suas decisões? Na alma. Então, corpo, matéria, espírito, aquilo que testifica com o Espírito de Deus que eu sou filho. E o que é a alma? É a sede do meu entendimento, do meu intelecto. Não é à toa que a psicologia fala das doenças psicossomáticas, doenças da alma, doenças causadas das suas emoções. A depressão, eu vou comentar um pouquinho, e já tenho comentado várias vezes sobre isso. É uma doença que ela afeta onde? O seu espírito? Não. Afeta o seu corpo? Vai afetar, porque depende do que você for fazer. Mas é uma doença que afeta a sua alma, o seu psique, a sua alma, a sua compreensão, a sua razão, o seu intelecto. Então, se afeta o seu intelecto, você vai cometer questões no corpo. Pessoas que causam, por exemplo, estão enfrentando depressão, elas acabam enfrentando, por exemplo, a automutilação. Você pratica onde a automutilação? No corpo. Mas numa doença que está onde? Na sua alma. Percebe? Eu falei que não era fácil, mas estou tentando, estou me esforçando para fazer o melhor aqui. Então, a sede dos nossos afetos. Quando eu fizer assim, você entende que eu estou falando de razão, intelecto, emoções, tá bom? Porque eu sei que quando falamos de emoções, a gente pensa, coração, tal. Eu sei, eu sei, eu sei. Mas o coração é só um órgão pulsante aqui, uma bomba, tá bom? Os nossas emoções não está no coração, está no nosso pensamento. Ih, aí deu ruim. Nossa, aí deu ruim, né? Por isso que amar é uma decisão. Você sabia disso? Amar é uma escolha. Eu escolho amar. Eu decido amar. Como eu decido não amar. Percebe? Então, esse sentimento você escolhe. Aí, é claro, eu decido amar. A partir do que eu decidi amar, aquilo ali vai sendo alimentado, alimentado como uma plantinha. Vai crescendo, 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 crescendo. Beleza? Mas é uma decisão. Amor é uma decisão. João 3,16. Deus decidiu amar o mundo ao ponto de entregar o seu filho. Tá bom? Então, nossos impulsos, nossos desejos, nossas decisões, tudo isso. O ser humano emprega esses atributos à sua comunicação com Deus, que é o seu transcendente, e ao mundo físico, que é o seu semelhante. Então, para ter comunhão com Deus, a alma vai servir como uma ponte de ligação, tá bom? Entenda aqui o que eu vou falar, se não me chamar de herege. Por que eu peguei essa imagem? Porque ela nos faz entender que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, se comunica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. A alma é o que vai nos comunicar. Então, a alma é a que vai fazer a nossa comunicação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Deu ruim agora, tá bom? Mas vai funcionar como um intermediário.
O nosso espírito, ele convence ou tenta convencer a nossa alma, as nossas emoções, a nossa natureza caída, que somos filhos de Deus. Então, com isso, quando nós morremos, o corpo desce para a terra, o espírito volta para Deus porque é de Deus, e a alma aguarda julgamento, ou condenação, ou salvação. Então, se a alma guarda julgamento, o espírito convence quem? A minha alma. E ele convencendo a minha alma, eu pratico no corpo aquilo que é santo ou o que é profano. Então, o que me faz inclinar para o bem ou para o mal é a minha alma. O que está corrompido no ser humano, quando falamos de natureza caída, é a alma. A alma está corrompida. Então, com isso, há uma dualidade. Lembra? Já falei sobre isso. Uma luta dentro do corpo entre o espírito e a alma. E ficam ali naquele embate, combatendo um contra o outro, causando um dualismo, estando em oposto, se batendo sempre. Entende? Falei que não era fácil, eu avisei. Mas vamos lá. Para se comunicar, o que que faz? Nós usamos os nossos olhos, nossa orelha, nosso ouvido, nosso nariz e nossa boca. Isso é chamado de quê? Tato, audição, visão, paladar e olfato. Os sinais sensoriais que nós praticamos no corpo é a forma de nós nos relacionar com o mundo físico. Mas isso tudo está integrado no ser humano e compõe essa unidade perfeita que é o ser humano. A alma vai funcionar entre o espírito e o corpo, e ela vai funcionar como um meio, ou vai funcionar entre o espírito para se comunicar com Deus. Então, a minha alma, ela usa esse meio de comunicação com o divino, através do espírito, e com o corpo, os sensoriais, tato, audição, visão, paladar, tá bom? E olfato. O pastor Antônio Gilberto diz o seguinte: a vida espiritual, afirmando que o espírito é a fonte da vida recebida de Deus e que usa e transmite essa vida à alma, que por sua vez a expressa por meio do corpo, utilizando o sentido físico para explorar o mundo exterior e dele receber as necessárias expressões. Vou repetir. A vida espiritual. O espírito é a fonte da vida recebida por Deus. E ele vai transmitir à alma o que, por sua vez, ele recebe de Deus. E a alma, por sua vez, vai expor no corpo aquilo que ela recebeu da parte do espírito. Entende? Por isso que o Salmo de número 42, o salmista indaga: por que estás abatida, ó minha alma? Ele mesmo diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei. O contexto do Salmo 42 indica que o autor está experimentando uma grande aflição espiritual e alguma crise de comunhão com Deus. E com isso ele se entristece. Quem se entristece? A alma. Por que estás abatida, ó minha alma? A alma abatida, que é a sede das emoções, reflete no corpo. Refletindo no corpo, ele sente. Por isso que essas duas imagens, alguém cabisbaixo, alguém triste. Por quê? Porque a alma está abatida. Mas ele dá uma palavra e fala: ó, espera em Deus, pois ainda o louvarei. O Salmo 42, ele vai retratar essa profunda angústia, essa profunda tristeza que nós sentimos, sede do nosso intelecto. Como alguém sedento que busca por Deus, a alma do salmista está aguardando por esse encontro. Em meio à dor, em meio à saudade, à confusão, ao seu interior, em meio aos problemas que passa, o salmista diz: eu vou aguardar em Deus. Por isso que eu particularmente eu gosto do que o Salmo 116, versos 10 diz: eu cria, mesmo quando eu disse estou com medo. O salmista não nega o sentimento de medo, de perda, de tristeza.
Ele mesmo sendo crente, ele fala, cara, eu estou triste, eu estou abatido. Ele não se esconde numa redoma de vidro e se coloca como alguém, o suprassumo do espiritual, o super pneumático. Não, ele fala, cara, eu estou abatido, eu estou triste, mas eu aguardo em Deus. Então, ele parar de sentir sede por Deus é o mesmo que morrer espiritual. Então o salmista diz que ele sente sede por Deus. Então, quando o ser humano perde essa essa busca por Deus, essa necessidade de buscar Deus, ele está morto espiritualmente. E por ele estar morto espiritualmente, ele já não tem mais esse contato, essa comunhão, esse relacionamento com o divino. Então é por isso que as Escrituras nos apontam que nós precisamos e devemos orar para que o nosso desejo da presença de Deus se torne cada vez mais profundo e mais forte. Então, meus irmãos, precisamos buscar mais em Deus, para que a nossa alma se alimente, se fortaleça cada vez mais e mais. Sentir-se abatido, triste, não é errado. Isso é normal, faz parte da sua humanidade. Deus te fez assim com esse sentimento. Esconder isso que é um problema. Nossa sinopse: a alma é a sede das emoções, da razão e da vontade, expressando a personalidade humana criado à imagem de Deus. Segundo ponto, a natureza da alma: imaterialidade, imortalidade. Distinção de substância: imaterialidade e responsabilidade, materialismo e teologia. Distinção e substância. Eu gosto dessa imagem também, que eu acho muito boa para mexer com a gente, tá bom? Mas fala aqui comigo nos comentários. O que você está achando da aula? Eu sei que dá um nó, né? Não é fácil, não. Por isso que quando acontecem essas coisas, eu já aviso a vocês, ó, não é um tema fácil. Principalmente para explicar em pouco tempo. Numa sala de seminário, temos mais tempo para falar. Com isso, a gente consegue trabalhar melhor sobre essas questões. Mas estou tentando me esforçar ao máximo aqui para deixar claro para você. Mas comenta aqui comigo, tá bom? Se está sendo, se não está sendo, como que está funcionando isso aí. O texto que nós lemos de Mateus 10, 28, Jesus expõe a clara distinção da substância entre partes, material e imaterial. Material e imaterial. Lembra do texto que nós lemos? Jesus disse: não tema o homem que pode matar o corpo, mas não pode fazer nada à alma. Mas teme antes a Deus, que pode fazer o corpo e a alma perecer no inferno. Uma tangível, uma palpável, que é o corpo, e a outra intangível, que não é palpável, que é a alma. Então Jesus diz que ele pode fazer a alma e o corpo perecer no inferno. Ele não diz alma, corpo e espírito. Lembra? Por quê? Porque o espírito volta para Deus, mas a alma guarda o julgamento. Se nós morrermos agora em Cristo, o espírito vai voltar para ele, o corpo vai descer à sepultura e a alma vai aguardar o julgamento, o arrebatamento. Aí quando Paulo vai dizer que os mortos ressuscitarão primeiro, é que o corpo ele vai voltar de uma forma transformada e vai ser integral novamente e aguardar julgamento, ou receber a salvação ou a condenação. Mas nós que estamos vivos seremos transformados. 1 Coríntios 15. O que é mortal, imortalidade, o que é corrupto e incorruptibilidade. Só que com isso, meus irmãos, nós temos algumas linhas ou alguns pensamentos que vão distorcer o sentido oral, o sentido original, lembra do Gênesis, das Escrituras Sagradas. E aqui eu vou citar alguns nomes para você ficar atento, tá bom? É uma parte meio complicada, mas vamos embora. Nós temos hoje o materialismo antropológico. O que é o materialismo antropológico?
Ele afirma que os seres humanos têm um corpo, ok, mas nega que tem uma alma. Ué, essa visão, ela diz que somente o corpo existe e que costuma chamar a alma de razão. E na verdade a alma não existe, você é só um boneco. O corpo estaria para a mente e a mente para o corpo. Então você não tem alma, você só tem mente. Você é um ser pensante, mas você não tem alma, você só pensa. Olha que doideira. Então, para esse materialismo, você não tem alma. Você é só aqui. E aí, tem uma frase que você já ouviu, e eu vou dizer para você. Aqui se faz e aqui se paga. Já ouviu essa expressão? Essa expressão está carregada de um materialismo antropológico. Ou seja, você só recebe o castigo aqui, você não recebe na vida futura. O idealismo antropológico é uma outra teoria que a galera vem pregando, que consiste que os seres humanos não têm alma, mas só corpo. O corpo estaria supostamente para a alma, da mesma forma. Então isso seria uma ilusão. Somente o corpo. Isso aqui, a sua mente, você morreu, acabou. Não tem vida após morte, não tem descanso da alma, não tem sofrimento, nada disso. Morreu, acabou. Essa galera prega isso. Mas tem também o dualismo antropológico, que é a galera que vai pregar e dizer que existe um problema. E nesse problema, lembra dos gregos? O corpo é a prisão da alma. A tua alma está presa, ela precisa se libertar. É, irmão, você está achando o quê? Mas aí eu tenho uma palavra para você. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Vê na sua Bíblia aí. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos do próprio coração. Então, olha o texto de Hebreus. A palavra de Deus ela vai na divisão da alma e do espírito. Pastor, onde que é a divisão? Não sei. A ciência sabe? Também não. Mas a palavra de Deus penetra na divisão da alma e do espírito. E ela discerne o que é espiritual, o que é material, o que é físico e o que é tangível. Entende? Então é essa imaterialidade, essa responsabilidade, e aqui você consegue ver o homem nessa três dimensão, espírito, alma e corpo, que Deus o constituiu. Aí vem essa galera hoje por aí falar que não é assim, você é só um corpo. Morreu, acabou. E não é, irmão. A Bíblia mostra para nós que nós temos grande responsabilidade. E com isso praticamos no corpo aquilo que é santo e que é profano, aquilo que agrada e o que desagrada a Deus. Por isso que nós temos cuidado do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Se diz hoje em dia essa galera falando sobre esse imaterial e anula essa responsabilidade, como se eu não tivesse responsabilidade sobre o meu corpo. E com isso eu vou viver a libertinagem, o pecado, eu vou fazer o que quiser por aí. É. Com isso também nós temos o marxismo, tá bom? Uma concepção de marxismo que está ligada a uma antropologia e a um materialismo. O marxismo diz que o homem se resume ao corpo, à matéria, e ignora a existência do homem, a sua vida pós-morte. Para essa galera, é aqui e agora. Essa ideologia diz que a culpa é estrutural do pecado. Não é o ser humano que pecou, mas é uma estrutura. Ou seja, para eles, o pecado é social. O que o marxismo materialista entende? Por exemplo, você acaba com o pecado se você acabar com a fome. Percebe? É luta de classe social. Você acaba com o pecado se todo mundo for rico.
ou todo mundo for pobre. Todo mundo tem que ser igual. Então, esse falso idealismo, esse falso materialismo, coloca o ser humano por uma briga de classes sociais. E o pecado não é estrutural. Se você acabar com a fome, você não resolve o problema do pecado. Se você der igualdade para todo mundo, tu não resolve o problema do pecado. O pecado é muito mais do que isso. Precisamos do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para nos dar a oportunidade de salvação e redenção. Então, esse pessoal diz que esse materialismo você resolve dessa forma. E você acaba com o problema da humanidade. Acabamos com o pecado. Como? Acabamos com a fome. Qual é o problema disso? É que tem muita gente caminhando por isso. E aí eu coloco essa imagem, porque essa imagem é muito interessante. Ela mostra aqui meio que um sincretismo, meio que um meio que um misto de tudo junto para tentar resolver o problema da classe social. E essa imagem aqui, ela transmite muito isso. É essa materialização política, religiosa, teológica, que quer distorcer a verdade do Evangelho através de uma teologia da libertação, através de uma teologia da missão, levando o ser humano para brigar por classe. E aí eu vou falar direita e esquerda, como se isso resolvesse o problema da humanidade. Isso não resolve. Não é direita, não é esquerda, não é A ou B, não é pobre e nem rico, mas é Cristo Jesus, o centro que resolve a questão caída da humanidade. Tá bom? Então, essa galera quer fazer você brigar por classe social, como se pudesse resolver o problema do pecado, resolvendo o problema da fome, da perseguição, da política e etc, etc. E não resolve. Não resolve. Tá bom? A alma é imaterial e imortal, distinta do corpo, e continuará existindo após a morte, sendo responsáveis diante de Deus. O que essa galera quer fazer? O que esse pessoal está pregando por aí? Eles estão pregando que você morreu, acabou. Tá bom? Morreu, acabou. Então, cuidado com essa visão missiológica que estão apresentando. Essa missão integral. Pesquisa aí, tá bom? Eu não posso falar o nome aqui, você sabe disso. Mas dá um Google depois e pesquisa. Teologia da libertação, teologia da missão e teologia da libertação. Visão missiológica, visão integral. Pesquisa sobre essas coisas, que você vai ver o que essa galera está fazendo por aí. E estão manipulando um monte de crente, tem um monte de crente cego que está dando ouvido a essa galera e está indo de ladeira abaixo. Já caminhando no final da nossa aula. Alma renovada e submissa a Deus. Bom, eu falei que a aula de hoje é curta, mas eu prometo aprofundar nas outras aulas. Se nós não cuidarmos do nosso corpo, do nosso espírito e da nossa alma, nós corremos o sério risco de fracassarmos como igreja. E se nós dermos ouvido a essa balela que essa galera tá falando por aí, e não o que a Bíblia diz, volta ao Gênesis, volta à fonte, volta às Escrituras, nós nos perderemos. A estabilidade da nossa vida cristã e o destino dela está ligado com aquilo que nós colocamos diante da gente. O que você tem falado, o que você tem ouvido e o que você tem lido. O que você coloca diante de você, para o bem ou para o mal, reflete no destino da sua vida pós-morte. E meu irmão, minha irmã, uma coisa é certa: existe uma vida pós-morte. Existe uma vida pós-morte. Precisamos cuidar do nosso corpo.
Precisamos cuidar da nossa saúde. E eu gosto dessa imagem porque ela me reflete uma alimentação para o corpo e alguém adorando. Então, eu não anulo um no outro. Eu sou um ser integral. Quando eu adoro, eu cuido do meu corpo, e quando eu cuido do meu corpo, eu também adoro. Eu não posso desmembrar uma coisa da outra. Tá bom? Vivemos hoje num período que a ansiedade tem se tornado cada vez mais e mais um problema, a depressão tem aumentado cada vez mais e mais, e as pessoas estão se afundando no buraco por falta de equilíbrio. Mas deixo para você o que Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, as vossas orações e as vossas súplicas em ações de graça. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lança sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado da nossa vida. Deus tem cuidado de nós. Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Que a paz de Cristo, que dirija todas as nossas decisões, pois foi para essa paz que Deus nos chamou, a fim de nos formar um só corpo. Tá bom? A paz de Deus possa conduzir as nossas emoções, vontades e desejos, porque foi para essa paz que Deus nos chamou como um só corpo. E deixo também Salmo 1, versículo 1, Salmo clássico. Feliz é aquele que não deixa se levar pelos conselhos dos maus, que não segue os exemplos daqueles que não conhecem a Deus e que não se ajuntam com aqueles zombadores. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos chegar no ápice. Qual ápice? O corpo glorificado. Chegaremos ao corpo glorificado. O que é mortal se revestirá de imortalidade. Irmãos, existe uma vida pós-morte. Existe. Uma vida eterna, de paraíso ou de sofrimento. Mas como que eu vou chegar a isso lá? É o que eu vivo aqui e agora. Entre a minha vida agora e a minha vida no dia que eu morrer, existe como que eu vou viver. E eu preciso pensar como eu estou cuidando. Como que eu estou purificando a minha vida. Como diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, por isso não desanimemos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia após dia. Tá bom? Chegamos aí à nossa terceira sinopse. A alma precisa ser purificada, renovada continuamente para viver em santidade, comunhão com a vontade de Deus. E aí chegamos na nossa conclusão. Entendeu até aqui? Eu fiz uma síntese da síntese para você entender. Não é fácil. Só que existe uma vida pós-morte. Você precisa ter isso na cabeça. E você precisa cuidar de si agora para que você possa viver na eternidade com Deus. Conclusão. O cristão precisa viver em plena santificação, o que inclui contínua rejeição e pensamentos, sentimentos e desejos pecaminosos, mantendo pura a sua alma. Você precisa manter em santidade. Então, com isso, vigie pensamentos, vigie o que você fala, seus desejos, tá bom? 1 Pedro, deixo aí para você, capítulo 1, versículo 22 e 23. Purificando a vossa alma em obediência, verdade, em amor fraterno, não fingindo, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus viva, que permanece para sempre. Martinho Lutero diz o seguinte, eu falo isso direto para vocês, não podemos impedir um pássaro de voar sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir que ele faça ninho. Não podemos evitar os pensamentos maus, mas podemos evitar que ele se prolifere. Em tempos de relativismo e materialismo, é essencial reafirmar a verdade bíblica sobre a imortalidade da alma, a sua necessidade de salvação. Como seres criados à imagem de Deus,
como a alma imortal, somos chamados a viver santidade e responsabilidade diante do nosso Criador. Sei que a aula foi corrida, foi meio muita informação, mas eu vou afundando o prego ao longo das nossas aulas, tá bom? Obrigado pela participação. Deus te abençoe poderosamente. Tenha um domingo abençoado. Teremos agora a nossa ceia do Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente, poderosamente, tá bom? Que Deus te abençoe, ilumine os teus pensamentos. Vamos orar e agradecer a Deus. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quero te louvar por esse dia de hoje, obrigado pela sua palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações mais e mais, nos ajude a preservar, cuidar a nossa vida, nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Somos ser integral a qual pertencemos a Ti. Nos ajude, obrigado por tudo, que a Tua presença continue sobre cada um, em nome de Jesus. Deus te abençoe, fique com Deus, fique na paz do Senhor.